Boa tarde, senhores. Espero que tenham tido um excelente domingo até o presente momento e que continue sendo até o fim do dia. Eu tô saindo de uma gripe aqui bem forte. Até ontem eu estava até com um pouco de febre. Então, se eu der umas tossidas aí durante o vídeo, eu peço perdão, tá? Hoje eu gostaria de continuar um tópico que eu comecei algumas semanas atrás, ali naquele vídeo meu do zoológico, que é a questão da espécie, né, biológica, espécie metafísica, mas hoje eu queria abordar esse tópico de uma forma diferente e argumentar que se o darwinismo é verdadeiro, então espécies não existem e estamos todos malucos. Quando você diz lá para sua filhinha ou para seu irmãozinho num zoológico, olha, aquilo ali é uma girafa ou aquilo ali é um elefante, se o darwinismo for verdade, isso é uma baboseira. Isso são apenas nomes arbitrários que nós damos a populações, mas não existe uma essência, por assim dizer, de elefante ou de antílope ou o que quer que seja, tá? Esses organismos são meros acumulados de átomos e que estão se alterando ao longo do tempo, né? Mas para que a gente discuta a visão darwinista, é importante entender um pouco a visão que ela substituiu, né? Que é a visão que era predominante ali na Idade Média e até muito antes disso, né? Que é a visão essencialista, que é cunhada principalmente por Aristóteles, né? Os escolásticos católicos, eles pegam muito emprestado de Aristóteles, né, a perfeição, mas a ideia essencialista é aquela de que os organismos no mundo físico, eles são um combinado de matéria e forma substancial, né? Então, contrário a alguns pré-socráticos que defendiam que só havia matéria, né, Aristóteles diz não, que há uma forma substancial. E essa forma substancial é aquilo que define o que a coisa é, né? Então, o cachorro tem forma substancial de cachorro, então ele organiza a matéria de forma a ser um cachorro. A forma substancial de girafa seria aquela forma que organiza, atualiza a matéria de forma a ser uma girafa, né? É o que define o que aquele ente é, né? Não é a matéria que determina, né? Então, para Aristóteles, existiam espécies naturais. E essas espécies naturais, elas eram eternas. Então, a girafa sempre existiu, ela não pode virar outra coisa, porque como a forma substancial é aquilo que define o ente, se você tentar alterar aquilo dali, a girafa deixará de ser. Então, por exemplo, quando você mata uma girafa, ela não é mais uma girafa, ela é um cadáver. Então, ela deixa de ser, ela perde a forma substancial e vira um cadáver, né? Então não pode haver, a essência da coisa não pode mudar. Você pode ter uma transformação substancial, como por exemplo na morte, né, que a forma deixa de ser, né? No caso dos humanos, não é o ponto desse vídeo, a forma substancial ela não deixará de ser, porque ela continua, né? Ela é imortal, porém ela foi criada no tempo. Então a visão predominante na época de Darwin é essa, né? Não a visão aristotélica, mas sim a visão escolástica, que é basicamente a visão aristotélica, mas com o conhecimento revelado de que as espécies têm origem no tempo, juntamente com todo o universo, né? Então elas não seriam eternas, mas você teria ali as espécies naturais. E essas espécies naturais não viram outras coisas, né? A não ser com substâncias mais simples que podem aí haver algumas transformações substanciais, mas quando essas transformações ocorrem, a substância anterior ela deixa de ser, né? Como por exemplo hidrogênio e oxigênio se combinando para virar água, tá? Então, para Darwin, a coisa já começa a ficar um pouco bagunçada, né? Porque para Darwin, o que acontece é que as populações elas estão continuamente mudando ao longo do tempo, né? Então eu vou mostrar uns slides aqui só para facilitar a sua visão aí para vocês. Mas se você pensar, por exemplo, uma população de besouros aqui, e que essa população, de alguma forma, ela é separada fisicamente, e através de acúmulo de mudanças, né, seja por mutação, qualquer causa que seja, você vai eventualmente ter duas populações de besouros que são distintas aí em seus acidentes, né, nas suas características acidentais, seja coloração, tamanho, etc. E em algum momento
o biólogo vai definir que temos aqui duas espécies. E é isso que eu quero discutir nesse vídeo, né? O que seriam então essas duas espécies? Em que momento nós poderíamos definir quais são essas espécies? Só que, se você pensar que esse processo ele continua, tá? Ele iniciou com o primeiro ser vivo e continua indefinidamente, então pode-se dizer que as populações estão continuamente mudando. O processo evolutivo é um processo contínuo. E se isso for verdade, então não há um momento correto em que uma espécie passa a existir, porque o processo evolutivo ele é visto como populacional, né? Não é uma espécie, não é um indivíduo que evolui, mas uma população, igual a gente teve lá no besouro, tá? Então, aí a gente já começa com um problema sério, né? Porque se a evolução é um processo populacional, quando então a gente delimita se uma espécie passou a existir ou não, né? Se ela está continuamente mudando e não para. E aí os biólogos vão argumentar que realmente não dá para definir hoje em dia, tá? Porque você vai definir em que aspecto? No aspecto genético, né? Se for genético, divergência genética entre duas populações que estão separadas. Aí você vai cair no qual porcentagem de variabilidade genética que você vai colocar aí para definir que são duas espécies diferentes? 0,01%, 0,002%, 0,1%, 1%. E se você for olhar ao longo aí da própria classificação dos evolucionistas, não vai haver uma convergência nesses valores, né? Coisas que eles chamam de espécies diferentes podem ter aí 10% de diferença, outros vão ter muito menos do que isso, etc. Você vai poder classificar com o quê? Talvez diferenças comportamentais, talvez essas duas populações, uma se torne noturna, a outra diurna, e portanto elas não coexistem nos mesmos horários. Talvez por uma questão reprodutiva, elas têm um canto diferente, ainda que sejam morfologicamente idênticas. Ou talvez seja porque elas estão em diferentes alturas na árvore, porque seja lá insetozinhos, então são idênticos ou muito parecidos, mas uns ficam na parte superior da árvore, outros ficam na parte inferior da árvore. Como que você vai categorizar isso daí? Então gera uma bagunça, porque como não existe mais a forma substancial, uma coisa dentro do próprio ser, né, parte daquele ser que define o que ele é, né, que a nossa definição de uma criatura, ela parte do fato de que ela é ali e nós estamos abstraindo algo que é real, né? Então, a visão aristotélica e tomista, ela é uma visão realista. As espécies, elas existem independente da minha mente. O que eu estou fazendo é descobrindo aquelas espécies, abstraindo esses universais no meu intelecto e dando nomes para elas, né? Até uma criança de 5 anos vê isso. Ela vai no zoológico, ela vê que um elefante não é uma girafa. Ela está abstraindo algo real da natureza. Mas se o darwinismo é verdadeiro, não há essa realidade. O que há são populações mudando ao longo do tempo. Mas você acha, então, que eu estou criando um conto de fadas aqui? Eu posso te mostrar que os biólogos não sabem como categorizar espécies por causa do darwinismo. Então, se você olhar isso aqui, ó, o De Queiroz é um pesquisador bastante famoso, tá aí, ó, conceito de espécie e a delimitação de espécie, o De Queiroz, em 2007. Vai falar aqui, ó, o problema é que atualmente existem diferentes subgrupos de biólogos advogando por diferentes e ao menos parcialmente incompatíveis conceitos de espécies, né? O Maiden lista 24 diferentes conceitos de espécie, né? E tem outros que citam até mais, 30, 35, né? Então, olha que bagunça. Então, você percebe que o conceito de espécie passa a ser completamente arbitrário, porque você estaria tentando dar nome a algo que é um processo contínuo. Então, você teria que pegar uma fatia no tempo arbitrária e definir ali por qualquer conceito que o biólogo defina o que é uma espécie,
Né? Se você acha que isso é uma coisa moderna e Darwin não era tão confuso, você está errado. Né? Darwin já havia concluído exatamente isso. Né? No Origem das Espécies ele fala, olha, eu vejo o termo espécie como um que é dado arbitrariamente, né? Para mera conveniência, né? Para indivíduos que parecem uns com os outros. E vai falar a mesma coisa de variedades. Variedades são arbitrárias. Né? Então, o que nós estamos caindo aqui é o velho problema do nominalismo. Né? Não existem aí universais, nesse caso, né, no mundo animal, vegetal, aí, dentre outros. Não existem verdadeiras essências. O que nós temos são átomos, né, no caso aqui, combinados ali de uma forma arbitrária ao longo de um processo em indivíduos, em uma população que estão constantemente se alterando. Então, como nada é novo debaixo do sol, isso aí é mais ou menos um, um revisionismo de uma doutrina extremamente antiga, que é a doutrina de Heráclitos, lá dos pré-socráticos. Né? Nenhum homem pisa no mesmo rio duas vezes, pois não é o mesmo rio, ele não é o mesmo nome. Né? É um atomismo reducionista, né, em que não há permanência, não há identidade. Né? Isso já foi resolvido, esse problema do Heráclitos, né, que você tem o extremo de Heráclitos, que nega a identidade, nega a permanência, acha que tudo é mudança, e você tem Parmênides, que alega o contrário, né, que tudo é uno, que não há mudança nenhuma. Porque, por um lado, negar a identidade é um absurdo. Né? Você teria que negar que você, a cada momento, é a mesma pessoa, porque os seus átomos estão mudando, por exemplo, dentre muitas outras coisas. O rio seria outro, porque as moléculas de água que estão passando ali são outras. Né? Então não há identidade. E aí, mais à frente, a gente vai chegar à conclusão, inclusive, que se, se não houvessem essências universais, então o aprendizado seria impossível, porque nós aprendemos abstraindo os universais dos particulares. É assim que nós formamos conceitos, é assim que nós formamos palavras, frases, nos comunicamos. Não tem como nós termos um diálogo sem determinar o que é uma cadeira, o que é um cachorro, o que é um rio. Mas se não há permanência, se não há identidade, se não há forma substancial, então não tem o que se abstrair. Você tem apenas átomos movendo no espaço. Né? Então, de um lado você tem Heráclitos defendendo isso, e do lado você tinha Parmênides que defendia, então, para não negar a identidade, ele nega que há mudança, o que também é um absurdo. Né? Então, tudo seria um só. Né? Seria uma unidade. A diferença entre eu e você aí, e a cadeira é uma ilusão, tudo é unidade, etc. Que é mais ou menos o que os budistas hoje em dia defendem. Tá? Então é óbvio, Aristóteles resolve o problema com a noção de atualidade e potencialidade, etc. O problema da mudança, como ter permanência e mudança, a questão dos acidentes da essência, os acidentes da coisa que não definem o que a coisa é, podem mudar. Né? Eu pego uma cadeira, se eu pinto ela de marrom ou de verde, ela continua sendo a mesma cadeira, porque ela não perdeu suas características essenciais, ainda que no caso da cadeira não tenha ali verdadeiramente uma essência, uma forma substancial, porque é um artefato. Mas, então, a mesma coisa se aplica a grupos naturais. Né? Então, se o evolucionismo é verdadeiro, então nós estamos de volta a Heráclitos, não há espécie. E aí nós estamos com um problema sério, porque Darwin escreveu o livro A Origem das Espécies, e não o livro Por que as Espécies Não Existem. Né? E a unidade, e até qualquer biólogo vai te dizer que a unidade de estudo do biólogo é a espécie. Mas aí você cai num paradigma. Né? Como que eu posso estudar algo que não existe? É uma insanidade. E é isso que você vai aprender aí na escola. Né? Você vai aprender 30 conceitos de espécie, nenhum deles é mais ou menos válido que outro, porque eles são conceitos arbitrários. Né? Como é que você vai usar o conceito, por exemplo, de biológico de espécie, que afirma que a espécie é a mesma, se eles conseguem deixar duas populações pertencem à mesma espécie, elas conseguem deixar descendentes férteis. Como é que você aplica isso para uma espécie fóssil? Né? Então, ao jogar fora o essencialismo,
o evolucionismo jogou fora o conhecimento, a identidade, né, a inteligibilidade da natureza, né? É óbvio que os biólogos, eles acabam trabalhando com o que eles intuitivamente acham que são espécies. É impossível você conversar. Ser um nominalista, efetivamente, é impossível, né? É bonito no papel, é bonitão falar que, não, tudo é população mudando ao longo do tempo, mas efetivamente ninguém tem retardo mental para negar que uma girafa é girafa e um hipopótamo é hipopótamo, né? Então, senhores, essas heresias modernas aí, né, elas são perniciosas e elas levam à confusão mental, né? Então, tal qual uma cadeira pode, né, ser alterada em seus acidentes, nas características que não definem o que a cadeira é, na sua cor, no seu tamanho, os animais podem, por processos naturais, seja eles intrínsecos ali ou puramente né, de sorte, né, como uma mutação ou uma plasticidade, alterar as suas características acidentais, seja de tamanho, né, formato de alguma coisa, coloração, etc. Isso ocorre. Agora, uma espécie não pode, uma forma substancial não pode se tornar outra coisa, né? Senão ela deixa de ser, né? Você não pode transformar um gato em outra coisa, né? Senão o gato deixaria de ser. Então, esse assunto eu poderia expandi-lo por 40 minutos aqui, ou até mais, mas o ponto é muito simples, né? O evolucionismo, como várias doutrinas ali do iluminismo e pós-iluminismo, são doutrinas antigas, materialistas, em sua vasta maioria, pintadas de outra coisa, né, com uma carinha mais moderna. Mas nesse caso nós temos o materialismo de Demócritos, né, com o materialismo de Heráclitos, dentre outras coisas, né? Então, se você acredita no evolucionismo darwinista, então você deve, a partir de hoje, negar que espécies existem, que o hipopótamo, a girafa, é simplesmente uma população esperando para se tornar outra coisa, né, continuamente mudando, que elas são apenas um aglomerado ali acidental de átomos, ou se quiser ser menos reducionista, de genes, ou onde você quiser parar aí na sua cadeia de redução. E, portanto, o conhecimento é impossível. E a conversa é impossível, né? Então é isso que eu queria dizer por hoje. Espero que tenham gostado. E se tiverem dúvidas sobre o assunto, fiquem à vontade para perguntar. E como eu disse, esse assunto ele pode ser expandível, né? Ele é facilmente aí, tem vários subassuntos que podem ser discutidos. Então, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.